Olá a todos os amigos do Bicast. Hoje nós estamos iniciando aqui em nosso estúdio mais um programa de entrevistas e hoje estamos aqui com o Sargento Teodoro, ele que tem acompanhado o nosso município a longo prazo e hoje está aqui concedendo uma entrevista para nós e para toda a população de Ubiratã. É uma honra em tê-lo aqui em nosso estúdio hoje, Sargento. A honra é toda minha, eu fico grato pelo convite, pela lembrança, né, e por tentar repassar um pouquinho da minha opinião sobre os assuntos que serão discutidos, que serão perguntados aí. É muito importante nós aqui no nosso município de Ubiratã discutirmos sobre segurança, né? Uma das áreas que se tem mais relevância no dia a dia da nossa população. Podemos iniciar aqui, Sargento, falando um pouco sobre os homicídios que têm acontecido no nosso município de Ubiratã. O senhor tem uma participação muito grande na segurança, não só de Ubiratã, quanto de toda a região, são 6 municípios, né? E eu gostaria que o senhor fizesse uma análise em cima do que vem acontecendo em nosso município. Já foram, se eu não me engano, 5 ou 6 homicídios no ano, né, na nossa cidade. E nada melhor que o senhor, envolvido na segurança do nosso município, para tranquilizar a nossa população. Bom, Orlando, essa nova onda de homicídios, ela remete um pouquinho ao que aconteceu lá em 2012, 2013, quando a gente teve ali um número considerável também de situações aí com mortes de pessoa. Naquela época, como eu estava à frente do então destacamento, nós notamos que havia, né, uma disputa declarada ali por território, sim, envolvendo principalmente o tráfico de drogas. Uhum. Eu retornei há pouco tempo ao Ubiratã para trabalhar diretamente em Ubiratã e a gente percebe que existem algumas ligações ainda com aquilo lá do passado. Mudam algumas características, mudam alguns atores desse teatro todo. O que a gente pode falar, o que a gente pode dizer à população é que o trabalho da Polícia Militar, e eu acredito que o trabalho da nossa co-irmã da Polícia Civil, ele tem sido muito bem feito. Sim. Tem sido feito com critério, com profissionalismo e com qualidade. Até porque alguns resultados estão acontecendo, algumas coisas estão chegando ao seu final, e isso, infelizmente, por alguns motivos de segredo de justiça, para não atrapalhar todo o trabalho policial, eles ficam meio que velados. Sim. Mas a justiça está sendo levada a termo, né, está sendo concluída ali, graças ao trabalho dos policiais. O profissionalismo cresceu, a gente tem um cuidado hoje com a cadeia de custódia, né? Uhum. Alguns elementos das ocorrências eles são preservados, resto de munições, cápsulas de armamento, isolamento local do crime. E aí eu faço um adendo. Algumas pessoas da nossa comunidade ainda não entendem o quão importante, o quão necessário é o isolamento local do crime. Sim. Que ninguém tem acesso ao corpo, que ninguém contamine, né, prejudique ali a leitura do pessoal da perícia. Entendo. Que é um trabalho que também melhorou muito no estado do Paraná, a ponto de a gente chegar a ter um nível de excelência muito grande. Então, o isolamento local do crime, aquela fita amarelinha, zebrada, que os policiais colocam lá, são para preservar, para dar a informação acertada, concreta, de que o autor daquele homicídio, daquele disparo, foi a pessoa de fulano de tal. Se a pessoa contamina, pega a cápsula, ou quebra a fita, ou altera o local, já prejudica o trabalho da polícia. Prejudica todo o trabalho da polícia. Então, há que se entender que isso é o fator principal, a proteção de cadeia de custódia. Acredito que em pouco tempo aí a gente consiga, quando eu falo a gente, são todas as instituições de segurança pública, né? A gente consiga botar um freio, né, nessa situação, levar os culpados à justiça e que eles sejam submetidos aí ao julgamento necessário. Com certeza, né, Sargento? Mesmo que não esteja aí nas mídias aparecendo aí o trabalho da polícia, mas está sendo feito muito duramente contra esses meliantes aí que vêm fazendo esse tipo de situação no nosso município, né? Sim, com toda certeza. Nós temos outras ocorrências que têm causado mais impactos assim prejudiciais, por assim dizer, né? Uhum. No nosso trabalho, que incomodam bastante, né? Mas o foco na resolução desses crimes eu acho que é o principal, é o ponto de partida para toda a ação policial. Se faz muito bem feito isso, tem sido, como eu disse, torno a repetir, tem sido feita uma coleta adequada de provas,
de informações, e isso tem alimentado o bom trabalho da Polícia Civil. Legal, sargento. A gente vê que esses meliantes não têm muita preocupação com o horário, né? Alguns homicídios foram, ou se não a maioria, foram cometidos durante o dia, né, sargento? Eu acredito isso ao advento do celular, das redes sociais, né? Antigamente, no início lá da minha carreira, quando não havia ainda WhatsApp, Sim. Facebook, todas essas redes sociais que nós temos hoje, era muito mais difícil o planejamento e a execução de um crime. Sim. Hoje, a informação ela é muito rápida, ela é em tempo real. Salvo ali um pequeno delay um pequeno atraso, né? Sim. Pode haver de uma operadora para outra, de uma rede social para outra. Então, o cara que está intencionado, que está com ânimos de cande ali, ou seja, vontade de matar, Sim. ele vai se programar e vai aproveitar a oportunidade. Em um desses homicídios, eu estava na casa de um parente, ouvi os disparos. Olha só. E comentei com o meu parente, falou, isso é tiro. E não foi muito longe. Mas não ouvimos mais nada, continuamos a conversa ali. Cerca de 2, 3 minutos eu saí, levantei, peguei o carro. Quando eu acessei a rua, já confrontei ali com a situação. Tentei fazer o isolamento, mas sem farda. Houve um pouco de resistência ali das pessoas. A partir do momento que chegou a viatura com o pessoal fardado, né? Aí isso conseguiu ser melhorado. Então, a facilidade de informação hoje, de saber a localização, às vezes a pessoa tem um número de telefone, coloca lá, ele está em tal rua, está em tal lugar, ele tem o hábito de jogar sinuca no bar do Joãozinho, tem o hábito de jogar baralho no bar do Pedrinho, toma cerveja assim. Isso facilita muito hoje, e a rede social, o celular, ela contribui para isso. O senhor acredita que esses meliantes estão atuando sozinho ou tem aí alguma ajuda de outras pessoas, sargento? Difícil dizer, né? Difícil dizer, mas né? é difícil dizer. A característica, tem algumas características bem importantes ali, eu prefiro deixar elas assim no... Sim, é um trabalho que já vem sendo feito ali, que é melhor, né? Mantém segredo de justiça, né? Tem algumas características que são bem fortes, né? Sim. Tem muita informação que está se repetindo, que está se fortificando, e isso aí vai um pouquinho para o trabalho lá do pessoal da Polícia Civil, os investigadores, a delegada, né? Que eles vão tentar juntar essas peças do quebra-cabeça e conseguir concretizar ali a situação. Maravilha, então. Sargento, mudando agora para o assunto de segurança nas escolas, né? Nós temos em pauta aí alguns acontecimentos importantes e, de certa forma, tragédias, né? Que vem acontecendo lá em Blumenau, depois em Cambé, já no Paraná. Há pouco estive com o delegado Luiz Alves ali em Maringá e ele comentou sobre uma situação que teve lá também, que um meliante adentrou o colégio com uma faca, mas conseguiram ali segurar ele, de certa forma, para que ele não viesse a fazer ali, cometer uma tragédia. Qual a solução que o senhor vê, se tratando de segurança, que é possível se implantar nos colégios, que acredito que ainda não tenha sido feito algo mais duro nesse sentido, para que se resolva essas situações aqui no município de Ibiratã? A escola, hoje em dia, né, ela é um desafio, né? Não gosto muito da palavra problema, mas é um desafio. Essas questões, assim, quando aconteceu a de Santa Catarina lá, eu confesso que fiquei um pouco meio incomodado com a divulgação, com todo o alarde que fizeram com a situação. Eu acho que isso não ajuda, isso atrapalha, né? É óbvio que isso não é a opinião da Polícia Militar, é uma opinião do entrevistado aqui, né? Sim. Eu acho que isso atrapalha. Contudo, a Polícia Militar, naqueles dias que sucederam aquela tragédia, ela foi bastante solicitada, foi bastante acionada para diversas situações em várias cidades do nosso batalhão, por exemplo, né? Nós tivemos aí pelo menos 15 a 20 dias de um trabalho intenso de ronda, de conscientização, de treinamento dos policiais para que, no momento adequado, a gente possa intervir de maneira segura, preservando o máximo de vidas possível, né? O ideal é que sempre seja todas as vidas, inclusive a do agressor, mas caso haja a necessidade de fazer a neutralização, isso vai ser feito para proteger a vida das crianças. O treinamento ele é constante, a orientação aos policiais ela é constante, há uma preocupação, um planejamento muito forte, muito preocupado nesses assuntos.
Algumas atividades policiais elas deram ali uma incorporada nessa rotina de patrulhamento em escolas, em colégios, em universidades, para fazer com que essa população, esse nicho de população que está lá, ele se sinta seguro, e para que o familiar que deixa uma criança lá num centro de educação infantil, numa escola de ensino fundamental, ele tenha um pouco mais de tranquilidade. É óbvio que preocupa. O remédio, educação, investir forte em educação. Nós precisamos, no Brasil, perder a identidade de colonialismo ainda. Nós temos que pensar como a Coreia do Sul pensa em educação, como a Finlândia pensa em educação, que investe lá um valor absurdo, né, em educação. No Brasil, educação é só mais uma pasta. Né? Entendo. É só mais uma pasta. O remédio para esse tipo de violência é educação. É envolver, tentar fazer com que a família seja forte. Aqui eu não faço nenhum tipo de rejeição, qualquer tipo de núcleo familiar que exista. Mas a família precisa entregar valores. Sim, né? Com certeza. E alguns valores não demandam sexo, raça, cor. Alguns valores são princípios morais. Claro. O que é certo, e o que é errado. Tem um ditado que eu... Ou seja, a origem do problema já vem ali da familiar, né? Também. Sargento. Também. A nossa sociedade brasileira, ela está corrompida do ponto de vista que tudo é muito fácil, tudo é muito acessível, né? Exato. Quando eu era mais jovem, as coisas eram um pouco mais trabalhosas, um pouco mais custosas. Você tinha que ter um respeito por professores, por pais, por pessoas mais idosas. Hoje nós temos uma infinidade de leis que protegem certo tipo de comportamento, né? Que prejudicam, né, sargento? Muitas leis, e a gente não consegue... a gente, quando eu falo isso, não são os policiais, a sociedade. A gente não consegue, por exemplo, proteger o idoso. A gente não consegue proteger a criança ali até os 14 anos. A gente trata isso com uma certa banalidade, né? Nós pais, nós tios, família, nossa sociedade, nós precisamos perceber que a célula principal é a família, a educação, né? Educação é família. Conhecimento cultural, a escola. Né? Exato. O errado é errado, mesmo que ninguém esteja fazendo o errado, o certo, né? É errado, continua sendo errado. Claro. E o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. As coisas têm que ser levadas, não há meio termo nesse assunto. Se é errado, não faz. Se é certo, você tem que praticar aquilo ali. É óbvio que a vida em sociedade, ela implica rejeições, angústias, traumas. Os bullying ali na escola, né? Falando assim... Eu acho muito desconfortante esse assunto hoje de bullying hoje, né? A gente perdeu um pouquinho daquela identidade que a gente tinha quando era criança. Quando a gente frequentava a escola, todo mundo tinha apelido. Todo mundo brincava, ninguém era... Eu não lembro de algum amigo da fase de escola que tenha se tornado um monstro porque a gente brincava com ele. Né, que fazia alguma piada hoje. Hoje a gente sequer pode dizer certas brincadeiras porque é considerado racista, porque é considerado homofóbico, porque é considerado uma série de outros termos aí que a sociedade vem usando. Sim. Eu acho que a sociedade ela está ficando doente. Ela está ficando doente porque ela não entendeu aí que elas são um todo e não várias secções ali, né? Nós somos todos um povo só. A vida em coletividade ela implica em renúncias, aceitações, né? Eu não preciso concordar com quem tem a outra opção de vida. Certo. Eu não preciso concordar, eu preciso respeitar. Exato. Eu preciso respeitar. Não quero para mim. Exato. Não quero para meus filhos. Exato. Mas, caso seja a opção, caso seja a vontade, você vai ter que não concordar, mas vai respeitar a decisão daquele ser individual. Claro. Só que isso também não pode ser feito ao contrário. E vice-versa, né, sargento? Você não pode forçar isso. Né? Infelizmente, algumas emissoras de televisão elas ficam paulatinamente sovando, macetando esses assuntos, né? Criando a tal da nova revolução social. Eu acho isso temeroso. Sim. Eu acho temeroso. Torno a dizer, família tem que ser o núcleo central. Não faça aqui dissociação nem qualquer tipo de família que exista hoje. Não concordo com isso. Mas sou obrigado a aceitar e a respeitar. Claro. Né? A sociedade ela está mudando, está em transformação.
só que pode ser um pouquinho mais com calma, um pouquinho com mais respeito com cada ser individual. Finalizando esse quesito da escola, né, sargento? Até porque não é só um assunto que se diz respeito à polícia mesmo, né, sargento? Tem a questão do município, do governo, do estado, né, do governo federal, que também tem que ter uma participação significativa aí com certos tipos de coisas que deve se acontecer na escola, né, sargento? Um muro ali mais alto, às vezes, né, um detector de metais ali nas portas também para inibir. Então, quanto mais mecanismos a escola tiver para inibir esse tipo de situação, eu acredito que seja melhor. Como que o senhor vê isso daí? A tecnologia ela tem dois lados. Eu vou começar pela última fase, você fala investimento e segurança. A tecnologia ela tem dois lados. Ela tem aquele lado que vai prejudicar, atrapalhar muito. Hoje uma criança não brinca na terra, não joga bola descalço, não anda de bicicleta, não brinca de pique-esconde, não joga futebol, não anda de skate, enfim, não faz nada. Só celular, né? É celular. O celular é bom. Se ele for usado como uma ferramenta de estudo, o que eu já usei. Claro. Se ele for usado como uma ferramenta de informação importante, essa estrada que hoje não dá para transitar porque caiu a ponte. Ok. Informações boas, coisas saudáveis. Se ele for usado para manter uma videochamada com um parente que há muito tempo você não vê, para manter aquela conversa, ele é válido. Agora, ele não pode ser a única fonte de diversão, ele não pode ser entregue a uma criança de 4 ou 5 anos para que ela fique ali o tempo todo assistindo toda essa gama de programas, projetos educacionais, né? Que acaba influenciando ali na vida da criança também, né, Sérgio? Sim, com certeza. Com relação ao sistema de segurança das escolas, eu vejo com bons olhos algumas mudanças que estão sendo feitas. Aliás, com muito bons olhos, né? O Estado investiu forte, né? Depois de provocado por uma série de situações. Como eu disse, a Polícia Militar ela tem sido preparada, a Polícia Civil tem sido preparada. Em Campina da Lagoa, a título de exemplo da união das polícias, nós trabalhamos as duas equipes, Polícia Militar e Polícia Civil, logo na sequência ali daqueles fatos de Santa Catarina. Quando, infelizmente, ocorreu a situação em Cambé, novamente foi acionado o plano de ação das polícias, que está em vigor até hoje. As escolas são visitadas, são observadas por policiais e eu gostaria que todas as escolas tivessem o caráter ali do Olavo, né? Uma escola cívico-militar, para que as crianças... aqui eu puxo a sardinha, né, para o nosso sistema de educação. O policial militar ele é obrigado a estudar. Né? O pior de nós ali, ele tem que saber o mínimo para conduzir ali o serviço. Para não se enfiar, né, não se colocar numa situação constrangedora, ali, que vai lhe causar prejuízo até financeiro, e para saber atender muito bem a população. Segurança nas escolas, muros, né, nós não temos grandes problemas aqui em Ubiratã, acredito. Muros, eu acho que a presença do seu Garcia, né, que eu lembro dele do seu Garcia lá, que era aquele monitor de pátio, aquela pessoa para olhar, para observar, não interferir ali na rotina, na vida da escola, mas ser um observador. Tem alguém diferente? Aciona a polícia. A gente vai verificar, não vai ter problema nenhum. A orientação, inclusive, nossa é verificar todas as situações e proteger o corpo discente, o corpo docente ali das escolas. Eu não sei se chegou até o senhor, mas poucos dias teve aqui o diretor do Colégio Carlos Gomes, ele falou que já teve ameaças ali no Colégio Carlos Gomes para um ex-aluno, hoje, que se eu não me engano, de 30 anos, como ele mencionou, que falou que poderia estar adentrando ali e fazendo alguma fatalidade. Hoje, atualmente, ele está solto, não sei se está sendo feito algum acompanhamento. Eu não tenho plena certeza, mas eu posso, sem sombra de dúvidas, te garantir que sim. Sim. Qualquer movimento que esse indivíduo que tenha feito aí ameaça produza, ele vai ser interceptado, né? Vai ser abordado em algum momento ali para coibir esse tipo de ação, né? Nossa cidade é ordeira, nossa cidade é de um povo bom, de um povo acolhedor. É óbvio que existem alguns grupos aí que se degladiam, se conflitam, tem algumas pessoas têm ideias muito ainda da época do colonialismo, né? Que todo mundo quer ser coronel. Isso não cabe mais. Né? Isso não cabe mais. Ofender, brigar, gritar por gritar, ofender por ofender,
Eu vou falar mal dessa pessoa só porque eu não gosto dela. Não pode ter espaço para isso. Nós temos que pensar em evolução. Evolução cultural, evolução pessoal. E torno a frisar, tudo isso parte da educação. Né? Aquele país, aquele estado, aquele município que investe pesado em educação, ele tem uma qualidade de vida. Nisso, o Paraná, os estados do Sul, eles têm uma... Até pela... Eu acho que até pela ocupação, né? Me fugiu a palavra agora, mas pelo tipo de pessoas que vieram para os nossos estados, nós criamos uma cultura muito forte. A cultura do Rio Grande do Sul ela é muito bonita. Sim. Santa Catarina. Sim, com certeza. Do Paraná, né? Bom, a gente pode tocar também no quesito, sargento, da questão que o senhor trabalhava nas ruas aí, tinha um trabalho muito duro, muito forte, né? O pessoal gostava do senhor, amado pela população, odiado pelos bandidos. E daí, de repente, o senhor foi para Campina da Lagoa, ali naquela região. Foi algo que partiu do senhor? Foi algo que foi uma transferência inevitável? Conta um pouco aí para a população poder entender essa situação. Porque agora, atualmente, o senhor trabalha em 6 municípios na patrulha rural, né? Pergunta muito boa. Né? Eu nunca tive a oportunidade, né, de conversar com a população, de fazer e as pessoas entenderem algumas coisas. Sim. Como eu passei meu histórico para você ter uma ideia, eu entrei na polícia lá em 1995, incentivado pela minha querida mãe. Ela me faz uma falta danada. Infelizmente, Deus quis que fosse assim. A gente tem que se conformar, aceitar nunca, mas conformar. Né? Espero que ela me ilumine de onde ela estiver, que ela me abençoe. Claro. Né? E cresci profissionalmente muito rápido, eu tive muita sorte. Sim. Como eu falo, eu gosto de falar, eu sempre acompanhei o cavalo passar encilhado, eu já grudava na sela e tentava ir. Uma prova disso, eu acho, é o fato de eu apenas com 2 anos e meio de policial formado, eu consegui acertar 40 questões num concurso de 44 questões. Olha só. E consegui a vaga para o curso sargento. Fiz o curso sargento. Nesse trânsito todo, Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Mourão, acabei o primeiro lugar sendo comandar Campina Lagoa. Cara, primeira vez eu errei. Errei demais. Nós temos alguns jargões lá que a imprensa não é muito legal falar, mas errei muito. Né? Então, a primeira passagem por Campina ela foi muito ruim. Sim. Aí voltei para a Companhia em Goerê, tive algumas funções muito importantes lá. Algumas coisas me fizeram crescer bastante. Já passou pela Rotan também, né, sargento? Rotan. Rapaz, eu acho que da polícia só não fiz presídio. Sim. E serviço reservado. O serviço reservado é uma opção, eu não gosto. Não é um trabalho que me agrada, que me atrai. E o presídio é uma coisa que eu detesto. Né? Com certeza. Eu acho que aquilo ali é deprimente. Né? Agora isso está melhor, e tem o DEPEN aí que faz um trabalho muito interessante, muito legal. Tirou um peso da costa das duas polícias, né? Da Polícia Militar e da Polícia Civil. A Polícia Penal agora assumiu esse trabalho, que é de zelar, manter ali as unidades prisionais. Passei por Rotan, pelo setor administrativo, tive uma importante passagem pelo PROERD, né? Que hoje está com um nome diferente. Aí foi criado o Batalhão de Patrulha Escolar. Eu fiquei lá por 2 anos. Foi um período que motivou a minha faculdade, que eu tenho, o curso de pedagogia. Né? Poucas pessoas sabem que o senhor é formado em pedagogia, né? Pedagogia, com um pouquinho ali de experiência em gestão escolar. Sim. Né? A gente fez alguns trabalhos, algumas teses ali no sentido da gestão escolar. É difícil, né? Policial e pedagogo. Né? Então, é aquele que tem que... O pedagogo... Aí entra aquela questão da educação que o senhor falou, né? Você tem que ser amoroso, como o pedagogo tem que ser, entender lá a origem do aluno, tudo que cerca o aluno. E você tem que ser o repressor ali enquanto policial. O policial vai sempre agir na hora que a pessoa está sentindo prazer, por assim dizer. Né? Então, são 2 mundos bem antagônicos, assim. A passagem pelo PROERD foi muito importante, a passagem pela Rotan, importantíssima. E nesse intervalo eu recebi convite de um comandante, que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Né? E ele me convidou para retornar a Campina. A segunda passagem por Campina da Lagoa foi um pouquinho melhor.
A gente já estava com uma maturidade profissional boa, maturidade pessoal boa, mas ainda assim aconteceram erros. Né? E erros até bem ruins assim para o emocional, que hoje eu percebo que isso era ruim. Né? Na época não se incomodava muito, era novo, qualquer coisa que acontecesse estava bom. Aí a gente fez um trabalho razoável. Fomos transferidos para Umuarama. Lá em Umuarama foi outra experiência fantástica, quando o capitão Enio, o coronel Enio, agora na reserva, né? Ele me deu algumas oportunidades de trabalho. Rotam, Patrulha Rural, Serviço Interno, Secretaria de Justiça e Disciplina. Enfim, eu ganhei algumas responsabilidades muito grandes e eu consegui aprender bastante. Tem uma bagagem aí muito grande, né, sargento? Uma bagagem muito boa. Nesses 2 intervalos eu sofri 2 ferimentos, né? Aí fui baleado ali 2 vezes em ocorrência e passei alguns perrengues ali. Nossa. Mas Deus sabe o que faz, eu tive muita sorte, tive um apoio importantíssimo da minha família, né? Esposa, pai, mãe, alguns parentes ali, né? Tanto a minha esposa como meus, que me ajudaram bastante a superar esses momentos. Voltando de Umuarama, a gente veio para Guerê e assumiu a Rotam, que foi a primeira experiência longa, assim, um trabalho longo, que também foi outro aprendizado. Aí o Ubiratã teve um problema com um comandante que estava aqui à época, né? Decidiu-se trocar esse comandante. Infelizmente ele acabou sendo preso por uma série de situações que ele mesmo provocou, e eu vim para Ubiratã em 26 de novembro de 2009. 2009. Ubiratã era um lugar difícil, né? O pessoal ainda estava muito no tempo do coronel, né? Você prendeu minha moto, eu vou falar com o prefeito. Eu não conseguia entender isso. Sim. Perdão. Eu não conseguia entender isso. Eu não consigo... São poderes distintos, né, sargento? Somos 2 dos executivos, né? Só que a finalidade do executivo ali da prefeitura é uma, da polícia é outra. É óbvio que a gente pode e deve trabalhar harmonicamente, em conjunto, mas não interferindo um no outro. E foi feito um trabalho muito sério à época, porque 2009, 10, 11 e 12 nós tínhamos um índice de furto e roubos praticados com motocicletas. E a população não entendia que o foco nosso era retirar o máximo desses veículos em condições muito ruins para tentar filtrar quem realmente estava fazendo. Exato. Deu certo até 2012. Aí 2012 veio aquele pico de homicídios. Aí a gente precisou mudar a rotina de trabalho. 2012, 11 aconteceu, nós perdemos um policial aqui, né? O Daniel acabou nos deixando aí numa ocorrência muito ruim, que machucou profundamente aqui todos os policiais que trabalhavam com ele. E a justiça foi feita, as pessoas que participaram da morte do policial ali, que estava trabalhando, estava defendendo o ganha-pão lá da sua esposa, do seu filho à época, a gente conseguiu responder à sociedade. Foi algo muito trágico, né, sargento? Toda a população do Ubiratã sentiu, né? Sim, eu me senti acolhido na época, né? Eu era comandante, ainda segundo sargento à época, incomodou muito, porque além de ser um bom policial, ele era um amigo pessoal. Claro. Né? Isso a estrutura deu uma ruída ali. A gente trabalhou muito, firme e duro. Em 2012 eu fui convocado para fazer o curso de aperfeiçoamento de sargentos, o CAS, né? Nós ficamos lá 4 meses na academia, sempre na academia do Guatupê. As pessoas não entendem assim, a educação militar, lá é o lugar. Um lugar maravilhoso, né? Óbvio que a educação militar tem algumas características peculiares, né? Sim. Você tem que se forjar, moldar lá o bom oficial, o bom graduado, o bom soldado. A gente foi para o curso. No retorno, fomos convidados para assumir a Rotam em Guerê novamente. Ficamos no ano de 2013 ali, em Guerê, um pedacinho em Juranda para corrigir um problema de estrutural ali. Retornamos ao Ubiratã. Nesse pequeno espaço do tempo, com o apoio do prefeito que estava saindo e do prefeito que estava entrando, a gente conseguiu transformar o Ubiratã em companhia. Sim. Que foi um passo fantástico. Aí veio todo o trabalho de estruturação, né? Corrigir prédio,
E a gente passou por todas as funções que você imagina, desde logística, finanças, para fazer a companhia como está hoje. E hoje o Tenente Biscay, que é o meu comandante, ele está conduzindo uma nova adaptação, uma nova melhoria na companhia, que está tornando ela mais humana, mais agradável ali. E assim, para concluir a minha fala, ir para Campina pela terceira vez foi uma opção. Eu achei que tinha dado o meu tempo, que eu precisava dar uma oxigenada, uma repensada. Sim. Não gosto também do termo sabático, mas foi um período sabático para você ver o que errou, o que acertou. E para minha surpresa, eu considero o melhor trabalho que eu fiz foi nos 4 anos que eu fiquei em Campina Lagoa. Olha aí. Obviamente... Foi a terceira passagem, então, sargento? Terceira passagem. Obviamente, eu tive um apoio absurdo, impressionante do prefeito lá, do Milton, né? Milton. Ele conduziu uma reforma ampla, geral do prédio lá. A gente tem a melhor, hoje eu acredito que seja o melhor destacamento, que tenha mais condições e estrutura. Olha. Lugar muito bem localizado. Temos um pequeno probleminha com o excesso de veículos apreendidos no pátio, Sim. que é uma rotina de quase toda unidade militar, mas isso está sendo resolvido, tratado. E quando chegou aos finais de 4 anos, eu me reportei ao comandante e falei, eu não quero mais ficar, estou cansado, eu preciso ficar mais perto de casa, mais perto do meu pai. E isso demorou um pouquinho. A gente voltou para Ubiratã, foi convidado para a patrulha comercial, logo foi remanejado para a patrulha rural. A patrulha rural é um presente, é algo que agrada muito fazer. Sim. Né? Eu espero poder continuar o trabalho. Aí, fechando a sua pergunta, eu pedi para sair e pedi para voltar. Graças a Deus isso me foi concedido, né? Eu tive a oportunidade. Acho que o rol de trabalhos que nós temos aí foi suficiente para convencer o comandante. Interessante, né, sargento? Ou seja, é uma escalada que nunca parou até hoje, né? Sempre evoluindo, fazendo curso, tanto que o currículo aqui são 3 folhas aí de histórias e muitas evoluções aí nas companhias, e Rotan e demais, né? Um assunto importante também, que às vezes a gente ouve por aí na cidade, né? Isso é uma pergunta, não uma afirmação. Se a quantidade de policiais hoje, o senhor acredita ser suficiente para a nossa região, para o nosso município? Qual é a colocação que o senhor pode fazer nesse sentido? Eu acredito que o governo nos últimos 2 anos, ou nesse último ano, ele foi pontual. Uhum. Nós vamos receber um acréscimo considerável de policiais. São policiais de um nível intelectual muito acentuado, né? Nós temos policiais que estão entrando agora nessa nova turma de formação, que vem somar os policiais que estavam aqui. Uhum. Nós temos doutores. Olha só. Doutores, né? Então, o nível cultural, ele me agrada muito. Inclusive, eu fui instrutor de história da polícia para eles, eu me senti um pouco incomodado, né? Como é que eu vou dar aula para quem já é doutor? Né? Inclusive, havia um doutor em história. Olha só. Né? Muitas vezes a prática conta muito mais também, né? Sargento. Eu procurei levar a história da polícia com aquilo que eu vi, que eu aprendi, que eu vivi. Uhum. Né? Aquilo que eu vivi ali, foi o que eu tentei passar para eles. Eu não queria que eles decorassem o nome do primeiro coronel, o nome do batalhão. Eu queria que eles aprendessem que a história é importante para que eles saibam de onde nós saímos, para onde nós vamos e o que a gente pode melhorar. Uhum. Nunca piorar. Se a gente regredir, a polícia regride, a sociedade regride. Eu não acredito mais em polícia opressora. Eu acredito numa polícia comunitária. Só que a comunidade tem que entender esse princípio também. Sim. Né? Não gosto muito do neoliberalismo, né? Mas é uma semente que foi plantada e ela está aí. Está presente. Está presente. Então, a polícia hoje ela só vai funcionar melhor com a participação da população. A população de Ubiratã é fantástica nesse aspecto. A população rural, né? Os agricultores são parceiros assim, inestimáveis. Os poderes constituídos, né? Prefeito, autoridade do executivo, do legislativo e do judiciário, muitas vezes nos socorrem, nos amparam, auxiliam em nossos projetos e entendem as dificuldades que, vez ou outra, elas aparecem. Se a quantidade de policiais é suficiente,
eu como comandante, na função de comandante, eu sempre quero mais. Claro. Sempre quero mais. Se eu pudesse ter 3 equipes de patrulha rural, claro que eu pegaria. Eu conseguiria fazer um trabalho de maior abrangência. Sim. Né? Mas, infelizmente, isso não é possível. Dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, um acréscimo considerável de policiais, como a gente está para receber, eu diria que foi pontual, foi muito positivo, e a população pode acreditar. Vem uma qualidade de policiais aí muito diferente, muito superior, por exemplo, à minha turma. Minha turma foi uma turma que foi muito exigida pelos coordenadores de escola, mas que não tinha nível intelectual, não sei se é o termo correto, mas que não tinha tanto apoio, tanto acesso à educação como essa. Entendo. Tem, né? Eles são privilegiados, são pessoas assim com muito conhecimento cultural, e isso vai ajudar na função. Todos esses policiais que a população viu há poucos dias aí no centro, que estava, né, andando aí no centro da cidade, eles vieram só para conhecer o município, eles vão voltar? Como que é ali, sargento? Na verdade, eles já estão inseridos na escala. Já estão inseridos. Já estão inseridos na escala. O que vai acontecer é que a gente tende a receber um pouco mais de gente, de efetivo, né? Entendo. Vai haver uma renovação dos policiais. Tem alguns policiais que já estão há algum tempo na polícia. Então vai haver uma substituição. Aquele mais novo vai vir aqui para Ubiratã. Aqueles outros que estão aqui mais tempo são de outros municípios, vão para um pouco mais perto da sua casa, vão trabalhar lá. Existe uma cultura hoje policial incomodada com a presença perto da família, e isso é bom, isso é gratificante. É bom você estar perto das suas pessoas, do seu núcleo, né? E eu acredito que nós vamos melhorar muito a nossa qualidade. Então, claro, esses policiais, eles vieram, óbvio, fazer um reconhecimento, mas já estão inseridos na escala. O Tenente Biscay é muito pontual, né, nessa divisão de efetivo. Ele é muito sagaz ali. Não estou fazendo aqui nenhuma rasgação de seda. Eu sempre admiro quem é inteligente. E ele tem sido muito inteligente na distribuição aí desse efetivo. Sargento, a gente sabe que às vezes é bom ouvir os dois lados da moeda, né? Algumas mídias às vezes fazem algumas colocações e perguntam onde estão a polícia, aonde está a polícia do município de Ubiratã, onde estão os carros, existem poucas viaturas circulando no município de Ubiratã. Então, qual é a análise que o senhor faz quando o senhor ouve uma afirmação dessa? Olha, me causa estranheza e preocupação, né? Nós tivemos o apoio do Milton, mais uma vez vou citar o prefeito de Campina da Lagoa aqui, sim, e também o prefeito de Ubiratã e de Nova Cantu, o Ayrton e o Fábio. Nós tivemos há pouco tempo a entrega de 3 caminhonetes S10 para a viatura, que sim, estão em pleno funcionamento. Sim. A Patrulha Rural recebeu uma caminhonete Hilux 0 km para fazer o trabalho. Nós temos lá mais 3 ou 4 viaturas em condições muito boas para atender a população. É óbvio que a demanda ela cresceu. Isso não há como negar, não há como ignorar. Claro. Mas não é esse caos. Sim. A pessoa ela se mostra ou desinformada ou interessada em estabelecer o caos. Eu prefiro não entrar no mérito se ele está correto ou não. É uma questão de opinião. Eu, como policial, não vejo assim. Nossos policiais, torno a frisar, são preparados. Os mais antigos, né, como a gente chama os antigões, eles já são o pessoal mais tarimbado, mais que já vivenciou mais coisas, mais vivido. Eles levam um jeito diferente do molecada. Mas não acredito que haja falta de viatura, que isso seja o problema. A pessoa precisa analisar o contexto geral. Sim. Nós temos 6 municípios, né? Nós temos 6 municípios para cuidar: Ubiratã, Juranda, Campina, Altamira, Nova Cantu e Roncador. A demanda é grande, né? Só que os resultados eles aparecem. O nosso nível de produção ele é muito bom, né? Muito bom mesmo. Se tratando de patrulha rural, sargento, quais são as ocorrências mais rotineiras que acontecem aí na região? Nós temos um problema muito sério, né? Nós tivemos acho que 2 ocorrências aqui em Ubiratã e mais 2 em Campina e mais agora 2 lá em Roncador, Nova Cantulina, naquele eixo ali. Que é o agricultor sendo incomodado pelo ladrão, né? Que ele vai lá e furta os equipamentos de GPS. Esse equipamento esse equipamento ele é muito pequeno, muito caro, e some muito fácil, né? Olha só. Um equipamento que foi furtado em uma das cidades da região
o sinal dele já abriu lá no Paraguai. Olha só. No Paraguai. Então, o que a gente fala que é uma encomenda. O que causa tristeza é que, geralmente, quem compra esse tipo de equipamento é outro agricultor. Nossa. Difícil, né? É outro agricultor. Mal intencionado, né? Ou, sei lá, qual outro termo que eu posso usar para isso. E os agricultores sofrem muito com isso. Nós tivemos 2 ocorrências aqui em Ubiratã, que a gente tem alguns suspeitos, ou pelo menos 2 suspeitos. Sim. Uma grande ocorrência ali em Boa Esperança, né, perto de R$1.800.000 nesses equipamentos. Nossa. E outra em Campina da Lagoa, mais ou menos o mesmo valor. E agora em Roncador, 3 propriedades foram visitadas lá e também o alvo foram esses equipamentos, ou aqueles sopradores, motosserra, enfim, aquilo que é pequeno e de fácil transporte. Claro. Né? Tem algumas características que eu prefiro não revelar, sim, mas a gente já vai desenvolver um trabalho, a Patrulha Rural da área de Campo Mourão, né, com o Submarco Antônio, e a minha equipe ela já está sendo feita a partir de hoje. Olha. Então está sendo feito um trabalho já para tentar estancar essa fase, essa onda de ocorrências e responder positivamente aos agricultores. Então quer dizer que a população rural aí está bem atendida. Infelizmente é uma demanda que às vezes não é possível 100% ser atendida, mas que está sendo já acompanhada, né, pela Patrulha Rural e já tem os caminhos aí para intervir nesse tipo de ocorrência. É isso que eu falo que a Patrulha Rural é um presente. Né? É um público muito gostoso de trabalhar. É muito fácil trabalhar com eles. Eles são um pouco mais sistemáticos, desconfiados, né? Assim, é um pessoal que a gente tem que ter bastante atenção com eles, no que eles desejam, né? E isso é o trabalho que nós vemos, eu, o Carlos e o Gonçalves, nós vemos tentando fazer, implantar. É de se aproximar do agricultor, de falar assim, ó, nós somos seus amigos, nós estamos aqui para ajudar vocês. Claro. Né? Existe todo um trabalho, existe uma cartilha ali da Patrulha Rural Comunitária 4.0, né, que é o novo projeto do Governo do Estado, que eu tenho a satisfação de ter feito o curso junto com o Carlos agora em maio desse ano. É uma outra polícia. A Patrulha Rural, que alguns agricultores conheciam lá no passado, ela tem que ser deletada, tem que ser apagada. Agora é um processo de proximidade. Né? Então a gente faz visita, a gente faz cadastro, coloca ele numa lista lá que tem GPS, tem localização, telefone, acesso à internet. Legal. Estão todos cadastrados ali. Sim. O que é a dificuldade? A demanda. A área rural realmente é muito grande, né, dos municípios, né? Roncador tem 1.200 quilômetros de estradas rurais. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Aí o Ubiratã um pouco menor, Juranda um pouco menor, Campina da Lagoa também é muito grande, né? Campina da Lagoa nós temos expoentes, né? Herveira a 9, Bela Vista a 14, Sales a 18. Sim. É muito grande a área ali. E são realidades culturais, regiões muito diferentes. Né? Nós temos ali uma Macaã, São Francisco, em Campina, Bela Vista. Para todo esse contingente são 3 viaturas, sargento? 3 policiais, 2 viaturas. 3 policiais por viatura, 2 equipes. A 2 equipes de 3 policiais. A equipe que atende lá Campo Mourão, que é comandada lá pelo Submarco Antônio, né? Que por coincidência foi meu coordenador de curso de soldado lá em 95, ele era cabo à época. Eu tive o prazer de fazer o curso com ele de sargento, né? E agora é um orgulho eu trabalhar junto com ele, né? Pô, o cara foi meu instrutor, né? Agora está junto comigo. Com certeza. É importante. Mas a gente vem conseguindo bons resultados. Claro. Né? Estamos caminhando aí para mais de 40 placas lá de sinalização, né? de segurança, de área monitorada pela Patrulha Rural. E passamos a casa dos 100 cadastros. Temos um caminho longo para ir, mas vamos conseguir. Com certeza, né? Vai conseguir chegar a todos os agricultores aí. A antiga Rotan que existia aqui no Ubiratã, ela não existe mais, foi extinta, sargento? Então, existe se eu posso estar falando alguma besteira aqui, né? Mas eu acho que existe uma restrição por ordem de organizacional da PM. E parece que a Rotan ela tem que estar vinculada ao comando do batalhão, né? Tá. Então ela tem que estar sediada lá no batalhão.
E lá ela está sendo, no momento, gerida, comandada lá pelo subtenente J. Silva, da minha turma de soldado, né? Então, a minha geração, ela chegou nas funções ali, eu diria, importantes ali para a polícia. Claro. E, então, essa rota não é que ela foi extinta ou deixou de existir, não existe uma previsão legal. Certo. Bom seria se a gente pudesse. Ela ainda existe, mas não em Ibiratã, né? Sim, ela não deixa de ter. Se a gente precisar de socorro, Vem pra tenho cá. certeza que o Jota vai pegar os meninos de lá e desce para cá. Sargento, a gente costuma trazer bastante políticos aqui e sabe que também a segurança está envolvida na política, que tem que trabalhar em conjunto ali. Já houve algum convite? Já houve por vontade do senhor aí, de repente, a vontade de entrar no ramo da política? Olha, não é uma coisa assim que eu tenha pensado. Né? Convidado, já houve algumas insinuações, algumas tratativas lá. Não sei se é o momento. Entendo. Né? Não sei se é o Estamos momento. próximos aí, né? No ano que vem. Mas não é algo impossível de acontecer. Não sei se tem o preparo adequado para enfrentar esse mundo, né? Se é o momento também para isso. Certo. Eu penso que para ser candidato eu tenho que mostrar alguma coisa, algum trabalho que eu fiz. Claro. Né? Qualquer candidato a qualquer cargo. Pô, eu quero ser prefeito? Beleza, vamos lá ser prefeito. Então está aqui, ó, meu projeto de vida é esse, a minha família é essa, eu tenho esse trabalho pela comunidade, eu construí isso. Né? Mesmo os que foram e os que ainda não foram, nem Os que querem. E os que querem ali. Ele tem que mostrar o que ele vai fazer. Atacar, xingar, ofender, brigar, não sei, a população não pode se deixar por isso. A população tem que... isso é óbvio, eu acredito, enquanto policial, não é a opinião da Polícia Militar. Sim, claro. É a minha opinião. Opinião pessoal, né? É a opinião pessoal. O meu voto é secreto, eu não preciso falar para ninguém para que eu vou votar. Claro. Óbvio que se eu for candidato, eu tenho que votar em mim mesmo, né? Senão vai aparecer lá só não parece ter um voto, eu fico sem voto. Né? Eu acredito em história. Certo. Eu acredito em história, em histórico. O que essa pessoa fez pelo município? Claro. O que ela produziu de bom? Isso foi bom? Né? A atuação dele é boa? Não é? Qual a capacidade dessa pessoa de se relacionar, de trazer recursos através das trocas políticas ali com deputados, com senadores, para o nosso município? O que essa pessoa pode conseguir? Vai dar certo? Não sei, assim, a população, as pessoas têm que pensar nisso. Eu confio na população de Ibiratã. A população de Ibiratã, ela melhorou bastante. Não sei se o termo vai pegar bem, mas o nível cultural nosso, o nosso nível de conhecimento melhorou muito. Muito, demais. Claro. O Ibiratã, eu cheguei em 2009, de 2009 para cá, nós temos 6 ou 7 prédios aí, acho que 5 fechados já, prontos, Sim. né? E mais 2 ou 3 em fase construção, né? Em construção. Nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos o tanto de bairros que nós temos. Por exemplo, o bairro que eu moro não existia. Né? Então você tem que ver se a cidade se desenvolveu por quê. O que trouxe. Nós temos um dos maiores abatedores, pelo menos do Paraná, né? Sistemas de abatimento de frangos ali, que é onde está. Claro. Eu penso assim, só não trabalha quem não quer. Sim, sim. Né? Então, para você ser candidato, você tem que mostrar o teu plano de ação. E o principal, como você pretende fazer isso? Você tem capacidade de liderar politicamente? Ou você só está preocupado eu quero ganhar por ganhar? Tá? Então, a população, torna a repetir, a opinião do Everaldo, né, e não do subtenente, é de que você tem que analisar o contexto. Claro. Né? Você só pode destinar o seu voto, que é algo sagrado, né? Quem trata isso como sagrado, porque muitas vezes a gente observa aí que alguns vendem por cesta básica, por conta de água e luz, infelizmente... São 4 anos que vão ser dirigidos por determinadas pessoas, né, sargento? Exatamente. Não são poucos dias, são 4 anos, né? Se você... 365, 730, 1.460 dias de uma rotina de governo que talvez não seja boa. Sim. Ou talvez seja muito boa. Sim. Então a população precisa analisar qual é o projeto de governo. Se são duas pessoas que já viveram a situação de serem
vereadores, prefeitos, deputados, o que essa pessoa produziu. Exato. Isso foi bom para a comunidade? Tem que ser pesado. Tem que ser analisado um legado ali, né? Legado, histórico. Quantidade de trabalho realizado. Com certeza. Como o senhor vê o ambiente político do nosso município, sargento, se tratando um pouquinho mais desse assunto, prolongando um pouquinho mais a situação, né, política das eleições que estão por vir aí? Nosso povo está bem orientado, está seguindo aí os padrões que o senhor acha legal para a política? Então, meu falecido avô, ele falava que eleição era uma caixa de surpresa. Ele falava outro termo, mas vamos usar a caixa de surpresa, né? que era assim, era uma incógnita qual seria o resultado. Uhum. Eu tenho muito medo das pessoas voltarem sem pensar no futuro. Certo. Nós estamos vivendo um momento delicado no nosso país. Vem uma crise de alimentos aí considerável por conta do conflito lá de países lá no exterior, Rússia e Ucrânia. O contexto mundial ele não é favorável e as pessoas ainda não se situaram, na minha opinião. Certo. E a gente tem que pensar que isso também pode acontecer a nível municipal. Eu espero que não. Eu espero que as pessoas saibam, né? Sejam orientadas de forma acertada, que elas procurem aquele vereador, aquele prefeito, que agrade elas, mas que tenha projeto de vida. Certo. Que tenha projeto de vida. Se ele não tem projeto de vida, ele não tem projeto para a prefeitura. Entendo. Né? Uhum. A pessoa precisa pensar assim, o que eu vou fazer? Eu não gosto muito da ideia do aventureiro, né? Eu vou lá, vou ser prefeito. Como você disse, 4 anos. 4 anos, não são 4 dias, né? E quem que ele vai chamar para assessorar ele? Uhum. Né? Nós tivemos, não aqui na nossa cidade, mas eu trabalhei em alguns municípios nessa minha carreira de quase 30 anos. Eu faço 30 anos de polícia agora em outubro, né? Certo. Em alguns municípios que eu vivi algumas experiências muito ruins. Certo. Tem cidade que o prefeito chegou no final do ano, 13º todo mundo e praia. Olha aí. Funcionário que se dane. É óbvio que isso é mais difícil hoje por causa da lei de responsabilidade fiscal. Mas a população, eu quero acreditar que a população sabe, que a população cresceu intelectualmente, que ela sabe observar tudo aquilo que está sendo feito, produzido, não só em Ubiratã, Campina Lagoa, em Juranda, em Boa Esperança, Claro. em todos os municípios. Analise se o município melhorou ou não, piorou ou não. Aí você vai ter que me dizer. Legal, importante essa análise do senhor, sargento. Só uma pontuação que eu faço, que eu menciono sargento, sabendo que o senhor é subtenente, né? Porque subtenente eu ficar falando aqui vai ficar meio complicado. Então, sargento Teodoro. É demais, né? Outro assunto importante que eu costumo perguntar para os policiais é a questão do armamento, né? Nós tivemos a troca de governo, né? Que, de certa forma, incentivava um pouco mais a população a se armar. E agora nós temos algumas leis mais rígidas. Qual é a análise, qual que é o levantamento que o senhor faz dessa situação? Qual é a posição que o sargento Teodoro tem em relação à população se armar ou desarmar? Enquanto policial, eu vou cumprir rigorosamente a lei que está estatuída. Sim, claro. Eu tenho a obrigação, não só eu, todos os policiais, nós vamos cumprir a risca, pro forma, como eu dizer, preto no branco, nós vamos cumprir a lei. Para fazer isso, a gente vai fazer isso. O militar, ele tem essa característica, né? A função do militar é proteger e cumprir a lei. Claro. Né? Mas policial militar não erra? Erra. Disse que no começo da nossa conversa. Errei muito, fiz algumas coisas que eu não faria, não repetiria hoje, nem por decreto, né? Claro. São alguns erros que custaram muito, profissionalmente, pessoalmente. Então, com relação à pergunta, eu sou a favor e sou contra. Eu sou a favor e sou contra. Eu não gosto muito da ideia da venda indiscriminada de armas. Sim. Né? Eu acho que uma pessoa com menos de 30 anos, hoje em dia, ela não deveria ter acesso a armas. Né? Essa consulta psicológica que é feita, ela deveria ser mais aprofundada, não deveria ser só uma tarde, ela deveria ter um processo um pouco mais longo, demorado. O treinamento deveria ser bem mais acentuado, bem mais forte. Então, o cara tem que saber resolver um problema com a arma, o cara tem que saber
o que a arma dele vai produzir caso alguma coisa dê errado. Claro. Né? E sou a favor. Eu acredito na ideia que até a própria... Eu acho, né? Eu acredito que a nossa legislação ela dá a entender que a gente tem que proteger a nossa casa, proteger a nossa propriedade. Caso asilo inviolável, já diria, já é dito lá pela Constituição Federal. Mas isso tem que ser critério. Né? Tem que ser melhor trabalhado. Né? Eu não estou aqui cerceando o direito de CAC, de colecionador, de policial militar, civil, penal, qualquer pessoa que eventualmente queira ter o direito de estar armado. Sim. Né? Eu penso assim, não é porque eu tenho arma que eu uso a arma. Eu disparei a minha arma de fogo em situações de serviço ou treinamento. Claro. E eu, desde os meus 18 anos, eu tô com uma arma na cinta. Ela evoluiu, né? Era um revólver, passou a ser uma pistola lá nos anos 2000 e agora vai haver uma nova troca, um armamento muito bom, né? Que é uma pistola Beretta, que vai ser paga a todos os policiais do Paraná. Mas esse cenário que foi criado aí, porque o antigo presidente incentivava e o outro ele já acha que a arma é um problema, eu não vejo a arma como um problema. Mas também não vejo ela como um remédio, como outro vi. Então, entenda que eu prefiro ali que a arma de fogo seja possível, sim, mas que seja mais técnica. Eu acredito muito no que a população tem o direito de se defender. Mas você não pode fazer a venda indiscriminada, não pode entregar arma à torta do direito. Claro. E reforço, como policial militar, o meu dever é cumprir e defender a lei. Se mudar, a gente vai fazer o que a lei mandar. Né? Isso é política, né? E aí esse assunto não dá para discutir muito. A minha opinião pessoal é que pode sim haver a venda de armas, pode haver assim a possibilidade de registro de arma de fogo, mas tem que ser um pouco mais criterioso. Nesse quesito, sargento, o que a lei diz em relação a um cidadão, de repente, rural, que tenha lá sua arma e vê um meliante, de repente, se adentrando ali na sua propriedade? Qual que é a reação perante a lei que esse indivíduo tem que ter, desde que esteja armado documentalmente? É tudo circunstancial. Né? Cada situação é uma situação. Certo. Tem que ver lá se está gerando perigo para ele, se está causando um prejuízo para o agricultor, se essa arma está regularizada, se ele tem um registro, está tudo correto. O que eu falo é que você tem direito a defender sua propriedade, mas desde que você cumpra com todos os regulamentos. Exato. Como você disse, o atual governo ele mudou, ele entendeu, né, o novo sistema lá de ministros, presidente, ele entendeu que tem que haver uma restrição maior. Sim. Né? Se eu sou contra a favor? Não sei. Tem que ver. Eu não confesso que analisar melhor, né? Analisar melhor, ver como é que isso vai caminhar. Tem que ter muito cuidado. Ninguém vai dar aval para ninguém atirar em ninguém. Claro. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. O agricultor ele precisa se proteger. Né? É o público que eu estou trabalhando, ele precisa se proteger, mas tem que ser cuidadoso, tem que ser cauteloso. Arma não é brinquedo. Né? Arma sozinha, deitada lá no chão, jogada no chão, ela não faz nada. Mas na mão de uma pessoa despreparada, ela pode causar um prejuízo irreparável. Então, a questão da arma é assim. Para mim, sou policial. Eu prefiro ter e não precisar usar do que não ter entendo. E precisar. É algo que inibe ali a ação de qualquer outro meliante, né? Mesmo que você não usa, mas de certa forma inibe, né? Mas e quando você entrega um carro a uma pessoa que está embriagada? Não é uma arma. O carro não atira. Mas se o cara beber... Tira vidas da mesma forma. Tira vidas da mesma forma. Então, existe até acho que a gente comentou, existe uma certa vitimização hoje exagerada. Então a população precisa... O povo precisa evoluir e melhorar essa condição. Legal, sargento. O papo está muito legal. Vou
adentrando aqui outros assuntos, e eu gostaria de perguntar, já perguntei para alguns policiais se houveram algumas ocorrências assim que mais impactaram em toda essa história de quase 30 anos que o senhor teve. Teve algum momento assim que o senhor se deparou com uma situação difícil, impactante, ou às vezes que teve até que, de repente, lutar corporalmente ali com o meliante? Se o senhor puder abordar alguma história aí interessante? Rapaz, eu tenho algumas. Eu imagino, né? Policial principalmente, ao longo de tantos anos, né, sargento? Como eu disse, já são 30 anos, eu me formei no batalhão ali em 95, né? Não, 96, 19 de abril de 96, eu me tornei soldado, concluí o curso. Confesso para você que no começo lá não me importava muito com nota, com esses negócios. Sim. Eu era uma criança, tinha 18 anos, cara. Imagina, deram uma arma de fogo para um cara de 18 anos. Óbvio que o síndrome de Deus pegou, né? Agora eu sou todo poderoso. Nossa. Aí veio as besteiras que a gente faz pela vida profissional aconteceram nessa parte. Aí para piorar, vai lá o inocente, passa no concurso sargento, volta sargento. Aí ficou com mais síndrome de Deus ainda. Achava que mandava em todo mundo. Entendo. E aí a gente volta lá, Campina Lagoa, onde a gente errou muito com a população. A população não merecia isso. Isso é muito louvável, né, sargento? Reconhecer os erros para poder melhorar, né? Sim. Em Nova Cantu, por exemplo, eu era soldado. Um determinado dia, eu estava lá na frente do destacamento e tinha um cidadão lá que vivia embriagado. Então, a gente tem algumas figuras aqui na nossa cidade, né? Tem. Infelizmente, a gente tem até pessoas aqui que eram muito queridas no passado e que agora estão entregues aí ao vício da bebida alcoólica ali, e outros componentes aí, droga e tal. Estava na frente do destacamento lá, sozinho. Não, estava com outro policial e esse cidadão passou lá, o bebinho passou lá, a menina caiu dentro da fossa. Nossa. Eu falei, para de perturbar, né, cara? Vai embora e tal. Usei uns termos mais vulgares, né? Aí tocou o telefone. O telefone era aquele telefone de ponhar o dedo e girar. Do disco. Polícia Militar, aquele padrão que a gente aprende lá na polícia. Não, socorre a gente que a menina caiu dentro da fossa. E eu me recrimino até hoje, porque eu não dei ouvidos à fala do cidadão que estava embriagado. Eu não percebi, eu ignorei, eu agi com preconceito sobre a fala. Depois eu tive não dá para falar em prazer porque a menina acabou falecendo, né? Nossa. Mas eu vi o policial descer num lugar lá, uma fossa. Né? Fezes, difícil. Bicho, descer, tirar a menina, fazer respiração boca a boca, tentar reanimar. A gente ficou lutando ali por algum tempo. Infelizmente ela chegou aí com vida para o hospital, mas faleceu no hospital. A tampa da fossa era uma tampa de fossa que se abriu, ela passou e as tampas caíram sobre ela. Foi uma situação assim que eu lembro sempre. As outras, eu não posso negar que eu fui baleado 2 vezes em serviço. Houve uma tentativa houve um resgate de preso aqui em Ubiratã em 2000. Acho que no ano 2000, né, um ex-policial militar estava preso aqui, acusado de roubo a caminhão, carga na estrada. Aí os comparsas vieram, resgataram e acabou tendo um confronto com a viatura que eu estava lá em Nova Cantu. Eu acabei tomando 2 tiros na oportunidade, um em cada coxa. E isso, de vez em quando a gente sonha essa situação. A gente tem algumas, a rememorização, né? E aí, quando estava em Umuarama, na Rocan, em Umuarama, a gente foi atender uma situação de roubo, fazer uma interferência e novamente foi baleado. Aí essa foi complicada. Essa deu UTI, deu fratura. Pegou na onde? No fêmur da coxa direita. O osso da perna ficou em 8 pedaços, né? Nossa. É um armamento mais pesado, então, no caso, sargento. Foi um tiro de pistola 45 na época, né? E a gente passou por um período um pouco mais prolongado de recuperação. Não dá para esconder que existem alguns traumas que restaram disso, algumas situações que incomodam ainda hoje. Tenho prótese na perna, né? Pouca gente sabe, eu tenho 2 próteses intramedular, né? Que é por dentro do osso. Uma de platina e uma de titânio. Tento ainda fazer alguma atividade física, mas eu confesso que sou muito preguiçoso para isso.
Eu prefiro tranquilidade, paz, mas está chegando um período da vida que tem que partir para a educação. E isso são assim, as ocorrências que me deixaram mais tristes, assim. Mas tem um ano agora, eu fiz uma apreensão de droga ali em Campinas expressiva, 679 quilos. Olha só. Em que eu estava conduzindo a viatura e eu fiquei muito feliz comigo mesmo, né? Um certo orgulho de você mesmo. Você, eu fiz bem feito. Consegui pegar uma quantidade dessa droga, fazer a prisão, sem realizar um único disparo. É confortante você... eu finalmente aprendi a trabalhar. Eu finalmente aprendi a fazer as coisas certas. Eu não me arrependo da minha carreira. Né? Então, se eu pudesse falar assim... Fazer uma análise geral, né, sargento? Geral, eu sou uma pessoa realizada enquanto profissional. Eu não vou parar de estudar. Você vai ver na parte aí de cursos, de currículos aí que eu tenho. Tem muita coisa, sargento. Tem muita coisa. Eu gosto muito da leitura. Não penso em aposentadoria, sargento. Confesso que isso tem batido as portas algumas vezes. 30 anos de serviço pesam, muito embora eu tenha só 47 anos de idade, né? A rotina ela é massacrante em alguns momentos, né? Só quem trabalha noites e noites aí a frio acordado, claro. Se envolvendo com problemas dos outros, entende isso. A gente se desgasta muito. O senhor comentou que é das 7 da manhã às 8 das 7 da noite às 8 da manhã. A escala minha amanhã é essa. Imagina. Então. Ainda com a responsabilidade de acompanhar ocorrências em 21 cidades. Nossa. Então, Deus queira que seja um serviço tranquilo, como tem sido os últimos, né? Deus tem me abençoado, tem me protegido e, obviamente, protegido os policiais que trabalham ali à noite. Eu sempre penso com um olhar de pai, né? Tomara que dê tudo certo, tomara que todo mundo volte para sua casa, para sua família, para a noiva, para o noivo, para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os pais. Sim. A pior das sensações foi quando eu tive que fazer o velório do Daniel. Eu acho que essa situação mais difícil da carreira, mais difícil da carreira foi essa. Mas eu também sou muito orgulhoso do caminho que eu construí dentro da polícia. Eu envergo essa farda com amor, com dedicação. Eu agradeço a minha mãe e meu pai que foram... se eu pudesse escolher de novo, eu escolheria eles. Foram primordiais aí no ensino, na educação, né, sargento? Aí entra muito aquele quesito que o senhor falou, vem de casa, vem da educação mesmo da família, né, sargento? Formação do cidadão, né? Uma certa oportunidade eu morei no distrito de Salles de Oliveira, quando meu pai era policial, lá em 78, né, 79, acho que 79, e eu estava brincando com a filha do vizinho, morava numa casa de parede e meia com um tio, brincando com a filha do vizinho, e essa vizinha me acusou de ter roubado um dinheiro, só para ilustrar isso que você acabou de dizer. Sim. Minha mãe, óbvio, né, agarrou um galho de laranjeira e toca você quer. E meu tio, vendo aquilo, foi caçar confusão lá com a mulher. Discutir e tal também. Passado cerca de 2 horas, a mulher voltou, desculpa, o dinheiro estava debaixo de tal lugar. Nossa. Aí... e esse é um orgulho que eu tenho, né? Eu e minha irmã, nós somos criados com muito pouco, com muita dificuldade. Ela é pedagoga, ela tem uma série de funções aí no Poder Executivo local, na Secretaria de Educação. Ela se espelhou na minha mãe. Eu talvez não tenha procurado tanto isso, pai e mãe, mas eu procurei... Eu sempre fui o tipo de pessoa que fico pensando no que minha mãe iria pensar, no que meu pai vai pensar se eu fizer aquilo ali. Eu tive alguns dissabores aí nos últimos tempos, algumas denúncias. A justiça foi feita, tudo certo, é normal, a denúncia está ali para ser apurada, eu entendo o sistema, não tenho nenhum tipo de ranço, de rancor com relação a isso. É óbvio que a gente se chateia, fica incomodado. Claro. Mas eu acho que esses 30 anos de trabalho aí, principalmente esses 2 períodos aqui de Ubiratã e Campina da Lagoa, mostram muito do que eu produzi de bom para a cidade. Ubiratã foi um trabalho difícil no começo, como eu disse, mas o Ubiratã está num caminho bom. Tem policiais muito bons aí.
torno a dizer, não tenho o hábito de ficar rasgando seda ou fazendo louvores a quem não merece. Eu gosto muito de pessoas inteligentes. Sim. Eu admiro. Sim. Eu admiro a inteligência. A pessoa ela tem que ser inteligente. Ela tem que saber usar ali não me importa dinheiro, cor, raça, sexo, isso é menos importante. Inteligente. A única coisa que me torna melhor que outra pessoa, se é que isso é possível, é cultura, é aprendizado. Né? E eu não sou melhor que ninguém, em nenhum aspecto, nem profissional, nem pessoal. Eu estudo mais, sou dedicado. Sim. Dedicação, daí eu posso discutir. Você é menos dedicado que eu sou mais, ok. Né? Mas também não dá para menosprezar a pessoa. Então, o meu orgulho é de poder olhar para meu pai todo dia, cabeça levantada. E ele é cabo da Polícia Militar, aposentado, né? Mas lá na casa é ele que manda. Eu sou subtenente da polícia, mas ele é meu pai. Eu dou graças a Deus por ter nascido dele e da minha mãe, por ter a família que eu tenho. Não é perfeito, viu? O pessoal acha que as coisas são perfeitas. Não é perfeito. Mas os princípios de família que eles me deram são muito fortes. Claro. Eu confesso dizer, sargento, que poucas pessoas, poucos policiais passam por um município e deixam marcado um nome no município. E, como não, o senhor deixou marcado aí o seu nome no município. Quem não conhece o sargento Teodoro, né? Então, realmente é muito querido pela população, às vezes odiado pelos bandidos, mas está aí sempre exercendo o trabalho muito bem feito da segurança do nosso município, seja em qual for a área, seja na Polícia Militar, na Patrulha Rural, sempre deixou seu nome marcado, né, sargento? Eu, sinceramente, não me preocupo com a opinião dos outros. Né? E não estou sendo mal educado, presunçoso, acho que eu vou entender com o meu comentário. A minha consciência é o que eu tenho mais de valioso. Então, se eu estiver bem, eu fiz tudo certo, está tudo certo, volto a dizer, errei pra caramba, fiz algumas coisas não muito legais, né? Cometi alguns excessos que não precisavam ser cometidos. É uma questão de aprendizado. Ser adorado, não gosto muito da ideia de unanimidade. Unanimidade é burra. Né? Quando alguma coisa é unânime, ela é burra. Algo está errado. Né? Eu digo assim, marcar o nome mesmo, policial, definir o nome no município. O senhor deixou definido o sargento Teodoro aí, policial Teodoro aí no município. Tanto que todas as pessoas o conhecem, né? Eu tenho a felicidade, você vai ver aí numa parte de homenagem que eu deixei a história para você. Eu fui homenageado 2 vezes pela Câmara aqui de Ubiratã. Tem algumas menções. Uma vez pela Câmara de Campina da Lagoa. Eu recebi prêmios da polícia e condecorações, né? Eu fui considerado policial de destaque em 2011, 14 e 19, se eu não estiver enganado. Ostento 7 medalhas que me são preciosas, não valem absolutamente de nada do ponto de vista financeiro. Né? Elas a de sangue, porque eu fui ferido em sangue, eu tenho a da Polícia Militar, eu tenho a de sentinela, são 7. Né? Tem um reconhecimento agora, por último, do BPEC, do Batalhão de Patrulha Escolar, pelo trabalho feito lá em 2002, 2003 no ProERD. É isso que eu quero. É isso que eu vou levar para a minha história. Sair bem, né? Se Deus me permitir, agora dia 14 de outubro, a gente pede a medalha de 30 anos da Polícia Militar, medalha de ouro, né? Olha aí. E a parar ou não parar? Vamos esperar. Vamos esperar o contexto. Eu tenho que pensar no ponto de vista financeiro. Né? Existem alguns avanços ali que têm que ser levados em consideração. Se considera reconhecido aí no município e como um todo aí, sargento? Então, é relativo. Se eu tiver uma pessoa que chegar para mim hoje, eu sair daqui do estúdio e for na rua e encontrar uma pessoa, obrigado, você me ajudou tal dia, assim, pronto, minha carreira já valeu a pena. Minha carreira já valeu a pena. Se eu encontrar alguma criança que estava desaparecida, como a gente fez um trabalho há uns dias atrás ali na Estrada Olinda, uma criança que havia fugido de casa. Nós não sabíamos, estavam patrulhando. Aí, de repente, notou que tinha uma coisa ali, o policial notou, na verdade eu não notei, quem notou foi o motorista. Você tem uma menina ali.
Paramos, o que está acontecendo? Aí houve lá um desconforto familiar lá, a gente pegou a criança. Quando a gente comunicou com a central, a família já estava aqui em Ubiratã porque a menina havia fugido. Sim. Já valeu a pena. Tá vendo? Já valeu a pena. Quando a gente consegue prender uma arma de fogo, tirar uma arma de fogo, a carreira já valeu a pena. Quando você tira lá uma pedra de crack do nóia que está lá, desculpe o termo nóia, né? Do viciado, do cara que está ali cometido por essa doença, né? Sim. Não gosto que seja chamada doença, mas vamos lá. Por essa doença, já valeu a pena. Claro. Às vezes a gente encontra alguns colégios de profissão que eles ficam... só vale a pena se eu fizer uma apreensão de 30, 40, 50 quilos. Não. E se aquele cara que estava com aquela pedra de crack, depois do consumo daquela pedra de crack, pega uma barra de ferro, uma faca, um revólver e mata o outro? A consequência é muito grande, né? Nós ficamos ali 4 anos em Campina da Lagoa, para você ter ideia. 19, 20 e 21, nós conseguimos a apreensão de mais 60 armas de fogo irregulares. Irregulares. Aquelas armas que não tem documentação, não tem nada. Que é um número bastante expressivo. Sim. Né? E em um mês nós conseguimos ali, com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, né, 1 tonelada e 800 quilos, quase 2 toneladas de maconha apreendida. Sem contar aquelas apreensões mais pulverizadas. Sim. Então vale a pena o trabalho. Claro. Realização é isso, reconhecimento é isso. O reconhecimento ele não precisa vir... É bom, é óbvio, né, que todo mundo gosta de ter o ego massageado, de ser louvado, aplaudido. Todo mundo gosta disso. Seria desleal falar que não. O reconhecimento, assim, eu prefiro que a minha consciência me dê o reconhecimento. Claro. Mas se o reconhecimento vier de uma pessoa de fora, de um cidadão, vai fazer muito bem. Vai fazer muito bem. Como eu disse, eu tenho algumas condecorações. Acredito que eu seja respeitado pelos meus colegas de trabalho. Alguns talvez não gostem, né? É um direito. Claro. Nunca agradaremos a todos, né, sargento? É um direito. E acredito que eu seja reconhecido pelo trabalho, pela postura. E vamos ver se a gente fica até outubro, se a gente fica mais 5 anos. Vamos analisar. Eu já vi outras pessoas dizendo aí, em alguns acontecimentos no município, será que a gente vai ter que chamar o sargento Teodoro para resolver isso aí? Não, né, sargento? Então há um reconhecimento da população também, né? Foi marcado na história o sargento Teodoro aqui no Ubiratã, né? Eu fico grato pela fala da pessoa, mas da pessoa que falou isso, é óbvio que isso chegou para mim também, né? É óbvio que gravaram áudio, mandaram pra gente, virou motivo de meme e tal. Aliás, o pessoal acha que eu me incomodo com figurinha, né? Acho que tem umas 40. Né? Pouco me incomoda, eu não me incomodo, nem fico triste, nem fico feliz. Sim. Algumas eu gosto bastante, né? Algumas eu fico rindo à toa, né? Sozinho disso. Mas eu tenho que alertar, eu não faço nada sozinho. Para mim fazer Tem toda uma equipe, né? Tem. Quando eu era comandante de destacamento, eu dependia dos policiais que estavam sobre o meu comando. Agora eu estou no comando da Rural, eu dependo do Cares e do Gonçalves lá para eles me ajudarem. Se der tudo certo, é mérito de nós 3. Se der tudo errado, é nós 3. Tratando de rural e urbana, é possível a rural também fazer algumas ações, se for necessário, urbanamente? Estamos fazendo. Estamos fazendo também. Estamos fazendo também. Legal. É que, às vezes, é que a gente, na verdade, eu tenho me preocupado mais com os distritos. Sim. Yolanda, Herveira, Bela Vista, Sales, lá, Cantozinho, Santo Rei. Já que existem algumas localidades que estão mais tranquilas. Como eu disse, a gente tem alguns probleminhas de furto, né, nas proximidades desse distrito, ocupa, né, mas já está sendo desenvolvido um trabalho a partir de hoje pela equipe de Camorão. Amanhã a nossa equipe continua, no sábado as 2 equipes vão atuar. Legal. Então a gente troca figurinha, troca informação. Claro. Não dá para fazer nada sozinho. Agradeço a palavra, agradeço as pessoas que confiam, mas também a gente tem que abrir espaço para a nova polícia. A nova polícia está aí. Está aí, vai vir preparada, vai vir com cultura num padrão legal. Sim. E o pessoal mais velho tem que servir de
de fonte de conhecimento, de fonte de cultura ali. Para que esse pessoal mais novo, ó, subir isso aqui dá para fazer, ó, sargento, isso aqui dá para fazer, ó, cabo, isso aqui. Aí a gente fala, ó, eu faria assim, eu faria assim, a minha postura é essa. Né? E acredite, mesmo com 47 anos de idade, 30 anos de polícia, de vez em quando ainda... Você tem algo a aprender, né, sargento? Tem algo a aprender, dá uma errada ali. Então, finalizando aqui, né, sargento, a gente já agradece mais uma vez a tua presença aqui. Será muito importante, não só para nós, como para todo o município. Se quiser fazer suas atribuições finais aí, o recado para a população de Ibiratã, pode ficar à vontade. Bom, primeiramente agradecer a Deus, a minha família, né, pai, mãe, que minha mãe, onde ela quer que ela esteja, que ela continue orando, me guiando aí, que ela consiga domar esse ser teimoso que existe dentro desse corpo aqui. Agradecer a população de Ubiratã e de Campina da Lagoa, que foram aí, isso só para ilustrar, né? Eu passei por Goiânia, por Juranda, por uma série de outras, Campo Mourão, ali a gente sempre está ali, mas essas duas populações merecem o meu respeito, merecem a minha consideração. Eu tenho amigos importantes nesses lugares. Né? Minha família é toda de origem de Juranda, é título de exemplo. Tem algumas pessoas que eu gosto demais lá, que são muito próximos. Campina, Lagoas e Ubiratã são especiais, né? Essa semana teve o jogo ali, né? Sim. Cascavel e Guarapuava. Que saudade de ver aquele ginásio lotado, né? Muito legal. Agradecer a vocês pelo espaço. Eu espero que eu tenha sido eficiente nas minhas respostas, que eu tenha tentado responder isso da melhor maneira possível. Algumas respostas minhas são muito da minha forma de ver, né? Sim. Acho que nós estamos no caminho certo. Acho que a polícia vai melhorar muito aqui em Ubiratã. Confio muito nessa nova leva de policiais aí. E pedir para a população que continue apoiando a polícia. Aos amigos agricultores aí, estamos à disposição em qualquer horário, qualquer momento. A gente vai lutar, vai lutar muito para atender todos vocês de maneira igualitária, eficiente. Agradeço a recepção e nós continuamos aí trabalhando. Que Deus possa nos abençoar a todos aí, que a gente consiga melhorar enquanto ser humanos. Com certeza, um abraço aí, fica aí nosso agradecimento mais uma vez, tanto para o sargento quanto a polícia militar do nosso município, patrulha rural, enfim, todo o âmbito de segurança. Mais uma vez, um forte abraço a todos.